senhor presidente dessa sessão, deputado Rodrigo Delmasso, senhores deputados, imprensa, colegas de trabalho. Mais uma vez volto a esta tribuna, que eu gostaria de fazer aqui trazer uma rápida memória, alguns fatos que aconteceram. Como eu não pude estar aqui ontem, eu gostaria de falar hoje. Ao mesmo tempo que eu venho, deputado Vazdi, a esta tarde, hoje, com um misto de sentimento, de frustração, de preocupação, especialmente com aquilo que são as escolhas do Poder Executivo aqui do Distrito Federal. Como todos já devem ter ouvido, a vida é feita de escolhas, como diz nosso prestigiado autor e doutor Augusto Cury. Diz ele, o destino é uma questão de escolhas, e governar não é diferente. Segundo o Duque de Leves, importante marechal francês que viveu no século XVIII, governar é escolher. Nada mais correto. Governar é saber escolher pessoas e saber escolher as prioridades. É simples assim, deputado Ricardo Vale. Apesar de toda a obviedade e simplicidade do que ora vos falo, tenho observado sucessivos erros de escolha do atual governo. Devido à limitação temporal, restringir-me-ei aos erros da escolha de prioridades de trabalho. Quero fazer uma breve retrospectiva. No início do ano, o Executivo sancionou a Lei 5.452, de sua própria autoria, que, dentre outras coisas, prevê o aumento a partir do ano que vem da alíquota do ICMS, incidente sobre o óleo diesel e gasolina, bens essenciais, prejudicando antes o natural repasse dos custos, toda a cadeia produtiva e, consequentemente, a sociedade de uma maneira geral. Aumento esse que fará com que as alíquotas do ICMS, incidente sobre a gasolina, bem essencial, repito, fique maior do que a alíquota aplicada, por exemplo, sobre o cigarro, a bebida alcoólica e o perfume, bem sem qualquer traço de essencialidade. Ora, senhores, isso fere o princípio da seletividade do ICMS, o que vai trazer um prejuízo para a nossa cidade. Ainda no campo do erro das escolhas, prioridades da atuação, o atual governo recentemente promoveu uma desastrosa e totalmente desproporcional operação de demolição das casas do setor habitacional Vicente Pires. E a imprensa até noticia que eu sou a favor da grilagem, que aqui tem uma bancada que defende a invasão. O que não é verdade, sou contra a invasão, totalmente e ferrenhamente contra a invasão. E então, naquele momento, eu ocupei essa tribuna e até propus a criação de uma frente parlamentar em defesa da regularização do setor habitacional Vicente Pires. Para finalizar o elenco de erros, de exemplo dos erros das escolhas e de prioridades por parte do Executivo, poderia citar aqui muitos outros exemplos, não houvesse a minha limitação de tempo. Cito a recente propositura do projeto de lei número 505, que visa destinar nada mais, nada menos do que foi destinado e aprovado nessa casa, 52,8 milhões de reais às empresas de ônibus que operam o transporte público coletivo aqui do Distrito Federal. E aí, deputado Vazdi, muita gente não acredita nessa casa. E vamos ser sinceros, tem razão para não acreditar, porque esse repasse é ilegal. A legislação, a Lei Federal 12.587, a Lei número 4.011, 12 de setembro de 2015, e o artigo 53 da nossa lei orgânica, a lei orgânica diz o seguinte: é vedado ao Distrito Federal a concessão de subsídios diretos a denegatários de empresas privadas. O que nós precisamos estar atentos é que a gente não pode jogar. Eu disse aqui no meu primeiro discurso dessa casa, a gente não pode ser submisso ao governo. Nós fomos eleitos para a defesa do povo, nunca contra o governador. Não tem nada pessoal contra o governador Rodrigo Hollenberg, acho que é uma pessoa do bem. Acho uma pessoa do bem, bem intencionada, mas volto a repetir, mal assessorado, que faz a Câmara aprovar projetos como esse, ilegal, se não fosse imoral. Então, semana que vem, provavelmente, chega aqui mais outro crédito, de 116, dizem eles, mas vai chegar a mais de 120 milhões de reais. É ilegal. A legislação não permite isso. Nós não podemos ser induzidos a erro. Não podemos deixar que a sociedade acredite que aqui há pessoas que tudo que vem do Executivo a gente aprova sem questionar. E só para completar aqui, deputado, já vou ouvir o senhor, não fosse isso,
eu gostaria de citar que a própria Secretaria de Transportes, ela, no Diário Oficial do dia 26 de março de 2015, fala de uma comissão no DFTrans para analisar os dados para aumento da tarifa técnica. E naquele momento o senhor secretário disse que não faria nada sem que ela fosse concluída. Isso foi em março. Deveria ter sido concluída em abril. Até hoje não se fez. Sabe por que não fez, deputado Vazio, deputada Luzia? Porque o governo não tem dados. Os dados que chegam aqui para a gente votar são dados que as próprias empresas de transporte público dizem, olha, eu fiz isso. Não tem fiscalização, não tem dados. O governo não vai apresentar esses dados de hipótese nenhuma. A gente está assinando a procuração em branco e a sociedade vai cobrar isso da Casa de Leis aqui do Distrito Federal. Mas o transporte público vai parar. Gente, é por isso que existe justiça. A nossa justiça diz que serviços continuados não podem perder a descontinuidade. Vai para a justiça e a justiça vai obrigá-los a fazer com que isso venha a acontecer. Eu vou passar a questão de ordem, deputado Joey Vale, mas lembrando o seguinte, eu não tenho dúvida, eu vou dar um crédito de confiança aqui para o Marcos Dantas, que tem sido um parceiro, o secretário Carlos Tomé, que ficaram de apresentar os dados para a gente essa semana. Caso não apresente, também irei ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, não tenho dúvida nenhuma. Eu não vou fazer o meu mandato, uma extensão no Palácio do Buriti. Meu mandato não está à venda e eu estou aqui para representar o povo do Distrito Federal e o representarei. Além do mais, deputado Joey, não apenas os de 119, eu acho que vai passar de 120 bilhões, mas vai vir mais crédito por aí, porque não tem condições. A curva está aqui em minhas mãos, é exponencialmente desanimadora. E não fosse a isso apenas, o metrô contratou a Logitrans, que nós estamos investigando como fraudador aqui. Trouxe do Espírito Santo um senhor para comandar o DFTrans, só falta contratar o Sacha Rec. Aí pronto, estabeleceu o caos aqui no Distrito Federal de vez. Em cima de tudo que já foi falado. Já dizia John Rockefeller, o empresário americano que fez fortuna com a petróleo, que o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada. E o segundo melhor é uma companhia de petróleo mal administrada. Tenho certeza que se Rockefeller conhecesse nossa conjuntura atual, teria dito diferente. Teria dito que o melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus bem administrada que opera no sistema público coletivo do Distrito Federal. E o segundo melhor é uma empresa de ônibus mal administrada também de transporte público aqui no Distrito Federal. De fato, não existe negócio melhor, porque quando dá o lucro, o empresário é quem embolsa o dinheiro. O governo e o cidadão não recebem um centavo sequer. Mas quando dá prejuízo, a empresa é sempre socorrida pela mão amiga do governo. Negócio sem risco, ou melhor, com o único risco, dar certo e enriquecer o dono da empresa. Lógico que não. Afinal, o governo favorece as empresas de ônibus com o nosso dinheiro. Isso não é nada bonito. O dinheiro suado do contribuinte, obrigado a pagar cada vez mais impostos a troco de serviços precários e escândalos de corrupção. Enquanto isso, meus amigos e minhas amigas, a saúde pública em nosso estado vive um verdadeiro caos. Sim, isso mesmo. Parafraseando o meu querido amigo aguerrido deputado Rodrigo Delmasso, que disse que a UTI está, a saúde está na UTI. Falando em UTI, aliás, é bom lembrar que até o mês passado, mais de 60 pessoas aguardavam vaga na UTI. 71 medicamentos padronizados estavam com estoques zerados, incluindo insumos usados para combater sífilis e inflamações no coração. Havia um déficit de mais de 7.900 funcionários na Secretaria de Saúde. 8 pacientes foram infectados com superbactérias, sendo que 7 deles morreram. Funcionários foram flagrados, lavando lençóis em casa e atendendo pacientes vestidos com sacos plásticos por falta de avental. A situação é tão crítica que desde o começo do ano a saúde pública está oficialmente em estado de emergência. E é engraçado, viu, senhores e senhoras, amigos e amigas, o transporte público não pode quebrar, mas que morra o maior número de pessoas possível, e isso não é responsabilidade do governo. Eu acho que tem que se olhar, não é para enriquecer os empresários de transporte público, é cuidar da saúde das pessoas que morrem por falta de medicamentos e por falta de atendimento. Apesar de tudo isso, o que faz o Poder Executivo? Relega a saúde pública a segundo, terceiro, quarto plano, ou plano algum. Ora, senhores, a saúde pública deveria ter prioridade absoluta em nosso governo. Afinal, lida diretamente com o bem mais precioso do ser humano, que é a vida. Vou além. Lida com a vida daquele cidadão, por ser carente de recursos financeiros, não tem condições de custear seus gastos de saúde com dinheiro do próprio bolso.
Por isso, em vez do Poder Executivo gastar seu tempo e nosso dinheiro com derrubadas irregulares na Vicente Pires e com a iniciativa de proposições legislativas totalmente equivocadas, deveria atuar em prol da saúde pública. Para finalizar, volto a citar o doutor Augusto Jorge Cury. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Esse governo tem escolhido, desde o seu início, a direção errada, traindo a confiança nele depositada pelo eleitor. Portanto, fica o alerta. Abramos nossos olhos e atuemos com firmeza e rapidez, pois do jeito que está, não dá mais para continuar com aquilo que está acontecendo no Distrito Federal. E volto a insistir, não sou oposição ao Distrito Federal e nem sou oposição ao governador Rodrigo Hollenberg, sou oposição ao caminho errado que está se tomando. Caminhe-se pelo caminho certo e vai contar com o meu voto, com certeza, dentro dessa casa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.